Bem-vindos a mais um episódio aqui do Arredcast, o podcast produzido nos estúdios do Arred Coworking. Você que tem acompanhado a nossa produção de conteúdo sabe o quanto que a gente tenta trazer temas heterogêneos e hoje nós vamos falar sobre política. A minha convidada foi eleita a deputada mais jovem do Brasil em 2018. Eu recebo com muito prazer aqui no Arredcast hoje Luísa Canziani. Bem-vinda! Oi, Thaís! Eu confesso que eu tava numa ansiedade enorme. Tava com o coração apertado que eu não tinha vindo ainda no Arredcast, porque eu acompanho vocês. Então, assim, muito obrigada pelo convite, pela gentileza. Eu tô muito feliz. E ainda mais estando ao seu lado e ao lado dessa outra pessoa que você vai apresentar aqui. Pois é, que hoje eu apresento não como meu sócio, meu brother, mas sim como o vereador Moisés Tavares. Bem-vindo! Mas com um anúncio desse, aí fica em pé aqui. Que alegria, bom demais a gente conversar mais uma vez sobre política, sobre um assunto que normalmente não desperta o interesse em algumas pessoas, mas a gente tem a certeza que é possível sim mostrar, principalmente para o público jovem, aqui em Apucarana, em toda a nossa região, o quanto é importante essa participação e, acima de tudo, de forma consciente. E é legal demais, bom demais estar aqui com a minha super amiga, Luísa Canziani, deputada federal mais jovem do Brasil, que tanto tem me ajudado aqui em Apucarana. Muito bem, para a gente entender essa trajetória política da Luísa, que é filha do Alex Canziani, o Alex tem uma presença muito forte aqui na cidade de Apucarana. Hoje a gente até vai poder falar um pouquinho aí das parcerias e de tudo que ele já trouxe para nossa cidade, mas alguém que teve a política dentro de casa, teve uma escola e se interessou, então, tão jovem, pela vida pública. Luísa, eu vou pedir para você contar um pouquinho dessa história, né, de como que começou, da tua formação, inclusive, que existe uma carreira jurídica aí também, né? Então conta um pouquinho pra gente sobre isso. Olha, Thaís, uma alegria poder falar um pouquinho, porque de fato, né, por trás dessa nossa atividade política, a gente tem uma carreira e a política ela nunca pode ser um fim último, né? A gente precisa ter uma formação, enfim, e não podemos nunca, né, Moisés, parar de estudar, até também para exercer a nossa atividade política, né? Então, eu sou advogada, sou mestre em administração pública, estou partindo agora para o meu doutorado, né? Enfim, a política, na verdade, eu não consigo nem dissociar a Luísa da política, porque a política faz parte da minha história, da história da minha família, através, como você disse, do meu pai, Thaís. Porque meu pai faz política desde o momento em que ele era estudante na Universidade Estadual de Londrina. Né? Ele, ao contrário de mim, ele não tinha ninguém da política na família. Então, ele que começou e alçou os primeiros voos solo na vida pública, né? Ele começou como vereador, começou, na verdade, fazendo a militância na Universidade Estadual de Londrina, no Centro Acadêmico de Direito, na UEL. Então, pôde começar na Câmara, vice-prefeito, deputado federal, e eu, desde muito nova, acompanhando toda essa trajetória dele. E aí, sonhando um dia também poder representar a nossa população, fazer a diferença na vida pública também. Sempre participando da política, não diretamente, mas indiretamente, até porque eu acredito, Moisés, e você também é dessa tese, eu tenho convicção disso, de que todos nós fazemos política no nosso dia a dia, né? Aqui no Arred, no Coworking, a gente faz política, né? No nosso condomínio, enfim, nós somos animais políticos, já dizia, em casa, né? Nós praticamos a política, e aí eu sou muito dessa tese e, enfim... Então, desde o princípio, acabei participando indiretamente da atividade política relacionada, né, às esferas de poder, aí sim, da administração municipal e de outras esferas também de poder no nosso país. E sonhando um dia em me candidatar, e como eu estava, inclusive, conversando antes aqui com vocês, que o meu sonho era ser candidata a vereadora, né? Vereadora, porque eu acho o máximo, gente. E eu falo, Moisés... Ah, eu também acho. Óbvio, né, gente? Vereador. Ainda mais quando é pra valer, né? Mas vereador pra valer. Quando é vereador pra valer, né? Que é enfim... Vereador, gente, é um dos cargos, assim, para mim, ser vereador é dotado de um simbolismo tão grande, sabe, Moisés, que é o político que está mais próximo da população, né, que é o responsável por acompanhar as demandas, as angústias da nossa população muito de perto. Então, assim, eu sempre sonhei, e era meu sonho grande. Sabe aquele sonho grande? Quando você sonha grande, sonha alto? Meu sonho grande era ser vereadora, no caso de Londrina, né, da cidade que eu nasci.
E era esse o meu sonho grande. E eu queria ter me candidatado em 2018. Na faculdade ainda, né? Eu tava na faculdade ainda. Eu conversei com os meus pais. Falei, por favor, eu quero me candidatar e tal. Até porque a gente tinha um 18 não, grupo. 16, né? 18, 18, não, em 18. 2016, né? 2016, 18 anos, isso. É. E aí, até porque a gente tinha um grupo também, né? Nós temos uma conjuntura política de um grupo todo. E falei, eu queria muito me candidatar e tal. Meu pai e minha mãe cortaram as minhas asinhas. Falaram, não pode parar, você tem que se formar primeiro. Até porque a atividade política, ela precisa ser muito bem amadurecida no seu coração também, né? Porque ela exige muitas coisas. Você precisa abdicar de muitas questões pessoais, inclusive, para viver Sem a dúvida. atividade política. Então, você tem que pensar e você tem que, sobretudo, ter uma carreira, ter uma formação para depois pensar em política. Foi esse o recado, muito claro e Uhum. direto que eles me deram. Eu fiquei toda chateada e falei, não, tudo bem. E vamos em frente. Até na época, eu acabei me envolvendo bastante na campanha do Marcelo Bellinati, que foi o Uhum. candidato na época, e aí seguimos em frente. Passados 2 anos, acabou surgindo a oportunidade da minha candidatura a deputada federal. Já estava, enfim, terminando a faculdade, me formando, estava até comentando também que fazendo a faculdade, fazendo campanha e fazendo o exame da ordem. Exame da Tem ordem. um aplicativo que chama OAB de bolsa. Quem já fez a OAB? Quem tá fazendo a OAB, gente, baixem OAB de bolsa. É perfeito, porque é muito bom o aplicativo e eu ficava na estrada o dia inteiro fazendo esse OAB de bolsa. É É assim, uma loucura, né? Fazer qualquer coisa em paralelo com campanha eleitoral foi é uma assim. prova de loucura mesmo. Foi muito curioso, mas daí 2 anos se passaram e eu me formando, fazendo o exame da ordem, né, preparada e para, enfim, enfrentar esse desafio. E meu pai saindo ao Senado também, houve um Sim. vácuo no nosso grupo político em relação à candidatura a deputada federal, né? Nós tínhamos um grupo repleto de prefeitos, vereadores, lideranças que, né, precisavam também de algum representante para que o legado do Alex Canziani pudesse ser continuado. E daí surgiu a ideia da candidatura. Foi muito desafiadora, né, por ser jovem, por ser mulher, por não ter ocupado um espaço ainda. Então, assim, foi muito desafiador. O Moisés acompanhou o meu processo, a minha primeira candidatura. Ele sabe, né, dos desafios, Exatamente. né, sabe? Enfim, Moisés, você pode falar um pouco sobre isso Eu também? tava aqui lembrando porque a gente comentou, né? Me lembro bem da participação do Alex, que era parceiro aqui da cidade, sempre estava aqui, inclusive foi o grande responsável, né? A gente vai conversar mais sobre isso, né? Da nossa UTFPR, o campus aqui de Apucarana, que foi a evolução do nosso centro moda aqui, então, e essa paixão pela educação, então eu acompanhava muito o Alex e ficava na dúvida, será quando que a Luísa estaria junto? Porque ela era muito nova e ainda ela não estava sempre com ele em compromissos políticos aqui em Apucarana, apesar de participar. Mas uma coisa que a Luísa falou que me chamou atenção com relação à tomada de decisão, com relação a disputar uma eleição ou não e qual é o motivo, com que critério. E aí é interessante, eu também disputei minha primeira eleição para vereador, né? Com 18 anos, você Então, tinha. no ano de 2004. Né? Eu tinha 18 para 19 anos. E é diferente, ninguém me barrou. Eu não tive nem em casa um problema. Falei, não, espere, conclua, né? Também estava na Enfim. faculdade e acabei disputando a eleição. Não fui eleito, vereador em Apucarana, e hoje eu falo com tranquilidade. Que bom que eu não fui eleito em 2004 vereador, com muita tranquilidade. Fui ser eleito 17 anos depois, né? É isso mesmo? 17? É exatamente. 17 anos depois, É, tudo 2000, isso? 2004. Porque, na verdade, você atuou, você teve, né, essa tentativa da eleição, mas depois de 2, 3 anos, você já era o secretário da juventude do município. Exatamente. Então, né? teve deu uma foi outra tive uma atuação atuação. pública aqui, com política pública de juventude, né? Que eu atuo há mais de 20 anos, que eu gosto. Apucarana teve a primeira Secretaria Municipal de Juventude do Brasil. Sim, do Brasil, foi né? isso. E nós construímos aqui o Centro da Juventude e tudo mais. Mas eu sempre... É isso mesmo, 16 anos depois, 2020, que eu fui disputar a eleição de novo. Né? Tinha outras oportunidades nesse tema, mas não me sentia preparado. E que bom que eu não fui eleito em 2004, porque eu tinha certeza que talvez... Tinha certeza? Não, que talvez, né? Tinha certeza que não seria um parlamentar municipal com qualidade. Por falta de maturidade, por falta de experiência, né? Talvez faltou alguém e falou para mim, não tá na hora. Talvez eu tive mais incentivo, estímulo para sair, seja lá por qual for o motivo, né? Complementar, né, as vagas de um partido, seja lá o que for, mas o risco, de repente, de ser eleito e não produzir em 4 anos o que a população espera era muito grande, né? Pela imaturidade, até pela falta de experiência de atuação mesmo. E hoje eu vejo que depois, nesse tempo todo, criei bagagem, criei condições em participação de conselhos municipais, em instituições, na área de educação, como professor universitário, né, com políticas públicas de juventude, senti estar preparado para poder fazer um mandato para valer. Que essa foi, né? Sim. Exato. E dessa forma eu acredito que
a gente não escolher entrar na vida pública, de repente, por populismo, né? Ou porque, de repente, sou famoso, sou algum popstar de alguma área, tá? Infelizmente, depois o risco de errar é muito grande. Até porque muitos eleitores escolhem pelo voto de protesto, outros porque é famoso demais, então é aquele nome que lembra de uma campanha. É difícil. Quem, de repente, se prepara, como a Luísa se preparou, entendeu que tinha vocação e tinha inspiração dentro da família e estava pronta, assim, para ser a deputada federal. Uhum. Mas, jovem, como falou, ela não começou como vereadora, que era o sonho dela, né? Então, ela disputou, ela foi ousada. Né? E deu muito certo, mas justamente porque tinha um legado na família, e é isso, né? Do mesmo jeito que o vereador é uma caixa de ressonância da população, a gente é quem mais está perto da população e onde as coisas acontecem na É o cidade. para-choque. É um para-choque. Né? É A um eleição mais para-choque. difícil é de vereador, mas Mais se não difícil. tiver esse respaldo com esses parceiros, principalmente na nível, né, parlamentares a nível estadual e federal, como os deputados, que têm acesso aos recursos, aos programas que fazem o município ser beneficiado, é muito difícil. Então, esse desafio é o mesmo. E Thaís, só desculpa te interromper, mas assim, foi muito curioso, porque a minha eleição, ela é dotada de um simbolismo muito forte. Por quê? Porque quando eu cheguei lá na Câmara, são duas Luísas. A mais jovem e a mais velha. São duas Luísas. Quem é a outra? Foi a Luísa? A Luísa prefeita, Erundina. que foi prefeita de Foi São Paulo. É. Então foi muito curioso, porque assim, no início... Desculpa o parênteses, qualquer coisa corta depois. A Luísa Erundina Quantos ela anos ainda... ela tem? ela passou dos 80, eu acho. Dá uma checada aí, produção. Mas assim, então Tá na vida Inusitado. pública ainda ali. são duas Luísas. Daí foi assim, Maravilhoso. uma repercussão muito grande, assim, duas Luísas, a deputada mais jovem e a mais Aham. velha, né? Assim, eu me lembro que quando eu assumi no dia da posse, foram várias matérias que nós fizemos, né? Com as duas Luísas, enfim, as diferenças aí. Sim. 87 87 anos, gente. Versus 86. 22. É isso, é sobre isso. Que bom, né, que a política é resultado dessas diferenças. Que bom que nós ainda vemos isso. E aí, Thaisa, outras coisas aconteceram também. Pra você ter uma ideia, hoje eu sou a primeira brasileira da história a integrar o grupo de jovens parlamentares da ONU, a ser representante da América Latina nesse grupo de jovens parlamentares da ONU. Então, nenhuma brasileira ainda tinha integrado esse grupo ao representar a América Latina. Outras coisas aconteceram também, assim, dotadas de muito simbolismo. Nós temos um prêmio que chama Congresso em Foco, que ele, enfim, é um prêmio muito renomado, inclusive, e ele faz, todo ano, ele faz alguns levantamentos, faz premiações, enfim. E aí, no ano de 2020, eu fui eleita a melhor deputada em defesa da educação. Dos 513, a melhor deputada em defesa da educação, né? A deputada mais jovem do Brasil. Então, apesar de ser a mais nova, a que melhor defende a educação brasileira. E também fui considerada uma das 10 melhores deputadas do Congresso Nacional, também pelo prêmio Congresso em Foco. E só para encerrar, a gente tem um prêmio também, um levantamento que é feito pelo DIAP, que é uma outra instituição que até os deputados e senadores brincam, que é o Oscar do Congresso Nacional. Que são os 100 cabeças do Congresso, né, que são os deputados e os senadores mais influentes. Então, desses 100, são 69 deputados e 31 senadores. E nós estamos lá entre os 69 deputados do Brasil mais influentes do Congresso Nacional. Da nossa região, eu sou a única. Então, isso demonstra que, apesar de ser a mais jovem, né, nós podemos trabalhar muito, Exato. se dedicar, né, honrar o voto de confiança que foi nos dado, com muito trabalho, com muita dedicação, com muito empenho, com ações inovadoras, para a gente poder dar grandes orgulhos e exemplos aí para o Paraná e o Brasil. Bom, foi muito bom você ter trazido isso pelo seguinte, em casa, eu e meu marido, a gente costuma, em alguns momentos, discutir, principalmente agora que a campanha começa a ficar efervescente aqui, né? E o meu marido me disse uma coisa outro dia que eu concordei totalmente com ele. Ele falou assim, quando a gente vai buscar um consultor ou vai buscar que seja um colaborador para a empresa, a gente faz toda uma investigação, né? Então, Sim. o currículo da pessoa, as entregas que ela já fez, a performance, a referência, pega, ok. Por que quando a gente vai votar, a gente se apega a coisas tão subjetivas às vezes, entendi. não é? De falar, você conhece fulano? Ah, tudo bem, vou votar. Não, ele falou, desta vez, esse ano, meu voto vai ser diferente. Ele disse, eu vou procurar os rankings, né, que foram algumas dessas questões que a Luísa acabou de citar, para ver quem realmente
sabe trabalhar a política. Não é assim que na iniciativa privada os gestores fazem as escolhas para exato. ter os melhores tocando as empresas e cuidando Exato. das principais áreas de uma empresa, né? E eu tenho muita esperança disso, de que em algum momento a gente vai conseguir virar a chave para a população e para os eleitores, em que os indicadores serão os principais referenciais para a É escolha. isso. E não porque é amigo, não Exato. porque pegou o primeiro santinho no chão no dia da eleição, Isso. não porque alguém, em alguma condição, indicou, induziu o eleitor por alguma coisa, por alguma conveniência, e nem sabe, até porque se a gente perguntar hoje para a grande maioria da população quem foi o último deputado que votou, infelizmente não vai lembrar. lembra. Não lembra. Né? E a gente tem que se incomodar com isso e Exato. mudar essa realidade. E tem uma outra questão também que a gente entra, que é uma questão delicada para a gente discutir, mas que nós precisamos falar, que é o seguinte, né? Quando a gente fala de uma eleição proporcional, ou seja, uma eleição para deputados, uma eleição para senadores, uma eleição para vereadores, né, nós temos, enfim, um perfil de candidatos que não é o meu perfil, não é o perfil do Moisés, né, que é um perfil que faz muito barulho, né, que é um perfil que gera muita polêmica. Eu e Moisés, a gente usa as redes sociais para se comunicar, para prestar contas, para expor as nossas ideias, né? Mas a gente não é do time da lacração, né, Moisés? Isso. Então, Lacração, assim, nós somos Cuidado com os delírios, né? A política faz muita gente delirar. A vaidade e os delírios, né? Então, assim, quem tem efetivamente projetos de Brasil, né? Discussões de políticas públicas, de projetos que efetivamente vão mudar a realidade do nosso país, vão desenvolver economicamente o nosso país, vão reduzir as desigualdades sociais do nosso país, né? Então, eu acho que esse tem que ser o foco, né? É claro que cada um tem uma vertente político-ideológica, é natural, né? A gente tem que respeitar isso, mas nós precisamos dar um passo além, né? E a gente precisa também fazer essa análise. Quem é aquele representante que sim discute projetos, legislações, tem uma posição política e ideológica importante, mas também que é ponte para recursos, para projetos, para oportunidades, para desenvolver a nossa região, que se preocupa com os gargalos de infraestrutura, de segurança pública, de saúde, de educação, aqui da nossa comunidade, da nossa cidade, sabe? Eu acho que... E nós temos um papel, sabe? Enquanto sociedade civil organizada, de conscientizar as pessoas para isso também. Não adianta vir um cara aqui, nos 45 do segundo tempo, né, Moisés? E vir aqui fazer um vídeo polêmico e falar que bandido bom é bandido morto, levar todos os votos aqui da nossa cidade, da nossa região e não voltar para cá, não reverter o seu trabalho em ações e melhorias para nossa região. Não é justo isso com o nosso povo. Não é, até porque a gente... Isso é curto demais, é efêmero demais. A campanha política, ela aquece demais, ela faz, né, uma evolução tanto na cabeça, e é muito sério o que a gente, o tanto que desperta e quanto provoca nos sentimentos dos eleitores, para simplesmente depois, meia hora depois das urnas fechadas, virar as costas como se nada tivesse acontecido, né, como se o compromisso não tivesse existido, e você não tem noção do tamanho do estrago que causou, né, na cabeça de um eleitor. Porque depois as coisas continuam a acontecer. No dia seguinte, tem que acordar cedo de novo, tem que trabalhar, a escola tem que estar funcionando, o posto de saúde tem que estar acontecendo, a inovação tem que chegar no município e tal, e alguém tem que tomar decisão. Né? E de novo, numa eleição, você está assinando um cheque em branco, o nome de alguém para poder cuidar dessas decisões todas no seu nome. Deixa eu puxar uma questão aqui, até para eu poder entender um pouco melhor da atuação da Luísa no Congresso, né? E os desafios aí que você acabou enfrentando como mulher e como mulher tão jovem ali dentro, né? Mas só para que a gente possa entender, existe uma política partidária, porque uma das condições para que se dispute uma eleição é que você seja afiliado a um determinado partido, né? Eu imagino que isso aconteceu em função da escolha partidária do seu pai. Como que foi isso? Você, né? Porque houve aquela lacuna. Grupo. E aí, me fala qual é esse partido, como que é essa escolha? Isso, o nosso grupo, ele pertencia a um partido, né? Que era o nosso antigo partido. O que acontece? Nós tivemos no meio do caminho, né, Moisés? Nós tivemos, na verdade, né, o partido, enfim... Houve uma partição do partido. O partido partiu. O partido partiu, literalmente. Houve, de fato, assim, muitas questões, instabilidades dentro do partido, porque o partido era uma coisa e aí acabou virando outra, ou sempre foi isso e não estava claro para quem estava no partido, e aí a gente acabou optando por um outro caminho, porque, né, eu acho que a política que nós acreditamos, que é a boa política, o que para nós é a boa política, né? É a política da construção de pontes, de consensos, que a gente pode discordar das pessoas, mas sem maltratar ninguém,
né, que somar é muito melhor que dividir, né, que, enfim, a política sem aquele radicalismo exacerbado. Então, é dessa linha que a gente veio, né, Moisés, Com que nós certeza. acreditamos, que eu quero fazer política dessa forma, com equilíbrio, com sensatez, com serenidade, né, e o partido, infelizmente, que eu estava, não estava nesse rumo, Uhum. né? E houve, enfim, através da presidência nacional, inclusive, né, alguns episódios de muito constrangimento, não só em relação a mim, mas a outros colegas meus, deputados federais, que ajudaram a formar o partido, né? O meu antigo partido, eu fazia militância jovem, mulher, então foi uma decepção, mas agora é o momento da gente olhar para frente. Graças a Deus, estou numa casa maravilhosa, que é o PSD, que é o partido do nosso governador Ratinho. Eu estou me sentindo muito bem nesse partido, estou muito bem acolhida no PSD, tanto através do governador Ratinho, quanto também lá em Brasília, né? Porque nós temos grandes lideranças em Brasília, lideranças que respeitam, né, o divergente, por exemplo, na questão da eleição presidencial, que até as pessoas perguntam, né? Cada estado vai poder decidir para que rumo vai Entendi. querer. Então, assim, Uhum. né, nós temos a questão hoje o PSD de figuras de renome nacional, para quem está nos acompanhando e quer saber, hoje a presidência do Senado é comandada pelo Rodrigo Pacheco, que é do PSD. Uhum. Nós temos, que mais do PSD? O nosso governador Ratinho, temos o prefeito do Rio, o Eduardo Uhum. Paes, né? Temos algumas figuras nacionais importantes do PSD. E aí, tô muito bem, tô muito feliz, né? E eu acho que a gente vai conseguir, sem dúvida alguma, É. também fazer a diferença nesse partido. Interessante, porque partido político, como a Thaís falou, é uma condição para disputar a eleição, né? Existem vertentes, existem aí aqueles que defendem, de repente, candidaturas eleições sem partido e tudo mais. Não sei o quanto a gente ainda está preparado, porque envolve uma série de questões, né? Desde fundo eleitoral, fundo partidário, organização, tempo de TV, né? Nas campanhas eleitorais, mas hoje é uma condição. Mas muito mais, eu tenho certeza que a Luísa também comunga isso, até porque se a condição dela fosse estar em algum partido exclusivamente, ou especificamente para disputar uma eleição, de repente ao sair de um partido nunca mais disputaria eleição. Né? Uhum. Como eu também Sim. já passei por outros partidos. Muito mais do que um partido, é um nome, sobrenome, é um legado, é uma história, É isso. né? É uma decência de atuação, não só política, mas de uma atuação pessoal, profissional, até porque existem empresários de determinados segmentos que atuam com má fé, né? Existem líderes religiosos de determinada igreja que também agem de má fé. Então, não é às vezes a sigla que acompanha ele, é a pessoa, são os Tem valores gente boa, pessoais. gente ruim em Em todo todos, lugar, em inclusive todos no os partido. segmentos. Exatamente. Então, independentemente de partido que se escolha, ao conseguir uma vaga para disputar uma eleição, são os princípios para poder a gente atuar. E comigo isso acontece aqui em Apucanana. Né? Independentemente de partido, muita gente escolheu o Moisés porque conhece a história do Moisés. Exato. Muita gente escolheu a Luísa porque conhece a história e o legado que a Luísa tinha com a família. E hoje vai continuar escolhendo a Luísa por conta do que ela construiu nesses 4 anos de mandato. Ou, de repente, o Moisés vai ser escolhido ou não numa próxima eleição, de acordo com aquilo que ele construiu ou deixou de construir pessoalmente. Então, não é o partido que, de repente... Mas é claro que tem questões ideológicas que muitas pessoas, muitos eleitores fazem Que a sua são escolha. condição. É condição. E tudo bem, então tem que achar esse equilíbrio para construir, né? Certo. Luísa, no momento em que você assume o seu mandato, quais foram as questões que você percebeu que atenderam a sua expectativa em termos de... Porque eu imagino que o político ele vai com aquela ideia, eu vou poder fazer, 3 pontinhos, né? X, aquela expectativa de, enquanto deputada federal, o que efetivamente eu vou poder fazer pelas pessoas. Ou em que momentos você percebeu essa expectativa atendida? Em que momentos você percebeu que houve uma frustração por N motivos? Como que você descreve isso? Você sabe, Thaís, que no nosso mandato, nós tivemos a pandemia. Então, assim, né, foi um desafio enorme, porque eu acabei ficando até um tempo distante diretamente das pessoas, estava virtualmente presente, porque fazia lives, acabei também inovando e me comunicando de outras maneiras com a população, mas não participei de muitos encontros, de muitos eventos, de muitas ações nas nossas cidades. Né? E também as atividades em Brasília, elas estavam sendo realizadas através de um sistema de votação remoto. Então, foi um desafio muito grande, porque eu estava naquela ânsia de, não, vamos para Brasília, vamos lá no plenário, vamos discutir nas comissões, e aí foi eu literalmente, né, me jogaram um balde de água fria, pandemia e tal.
Mas, assim, ao mesmo tempo eu senti que houve uma virada de chave, né? Como são as coisas, né? Quando, enfim, acabou virando uma oportunidade para mim o sistema remoto, porque ao mesmo tempo que houve a decretação das votações remotas e esse novo sistema com a pandemia na Câmara, eu peguei uma relatoria das mais importantes da Câmara nesse período, que foi da medida provisória 934, que fez toda a regulamentação da educação no período da pandemia. Então, por Muito bom. exemplo, Thaís, Uhum. não só da educação básica, mas também do ensino superior. Então, nós fizemos, por exemplo, adiantamento de formatura, de curso de medicina, né, de enfermagem, de profissionais da saúde, de odontologia, para que eles pudessem atuar na linha de frente do Covid. Nós fizemos a reorganização do calendário escolar. Trouxemos a possibilidade do 4º ano do ensino médio, né, para aqueles estudantes que estavam no 3º ano do ensino médio e que, poxa vida, 3º ano do ensino médio, não tinham ainda clareza da sua escolha profissional, não estavam se sentindo preparados para fazer faculdade, para cursar o Enem, queriam fazer mais um ano. A gente trouxe a possibilidade do 4º ano do ensino médio. Então, assim, foram muitas coisas legais que nós fizemos através dessa relatoria. Nós praticamente, né, tutelamos todas as regras da educação Sim. no período da pandemia. E foi uma matéria muito importante, uma relatoria muito importante para mim. E acabou me dando, assim, uma projeção muito grande. Eu Sem acabei dúvida, conquistando sem uma dúvida. liderança no Congresso e me deu a oportunidade e me abriu caminhos para outras pautas também. Mas, Thaís, entrando e focando diretamente na sua pergunta, uma frustração, né, passada essa questão de, vamos sistema de votação remoto e tal, Uhum. essa dinâmica diferente da Câmara, mas uma frustração, eu acho que a morosidade das coisas, assim, sabe? Uhum. Porque nós somos jovens, a gente quer as coisas Uhum. para ontem, a gente quer que as coisas aconteçam, até porque nós somos digitais, inovadores, É então a você gente... bem mais do que nós, querida. Não, 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 não. Todos nós. Você tá sendo muito Vai Não, simpática. todos Deixa nós. ela isso, falar. é nós Deixa mesmo. esse Todos plural nós. aí. Até porque nós temos um vereador aqui que defende a inovação. Nós estamos aqui num coworking, gente. Nós estamos num podcast, na isso Redcast. mesmo. Todo mundo aqui acredita na inovação como instrumento de transformação do Brasil, não é isso? Então, assim, eu acho que a morosidade Da coisa pública. da coisa pública, É. nossa, isso me dá, Machuca, assim... né? Isso me irrita profundamente, Uhum. sabe? A morosidade, às vezes, de você fazer uma aprovação de um projeto de lei ou de você viabilizar um recurso, uma oportunidade para a cidade. Isso, assim, isso é uma coisa que me irrita profundamente, sabe? E é uma das nossas missões também lá em Brasília. E é uma das missões do Moisés aqui, sabe? Desburocratizar a máquina pública, deixar um ambiente melhor para empreendedorismo, né? Para novas oportunidades, Estímulo. para digitalização da nossa economia, sabe? Então, Você acho que chegou a isso. sentir de algum... Aí é curiosidade mesmo, né? Porque podcast é bom por causa disso, né? A gente pergunta aquilo que a gente tem É sobre curiosidade de isso. saber. Você chegou a passar por algum momento, porque nessas comissões que vocês atuam, há outros, né, outros deputados de Sim. faixas etárias Sim. diferentes, gêneros diferentes. Rolou em algum momento aquela questão, mocinha, espera um sempre, pouquinho né? Dá uma aí, seguradinha aí na emoção. deixa abaixo, Sempre. deixa abaixo. Sempre. E como que é isso? Como que você lida Ah. com isso e como que você, inclusive, consegue ir se mostrando, né, de outra forma? Posicionando. Posicionando, Eu exato. vivenciei e vivo ainda vários episódios de violência política, porque isso acontece muito com os jovens e com as mulheres, sobretudo no nosso país, né? Nós somos um país com baixíssima participação das mulheres na política, o 3º pior país da América Latina em termos de participação das mulheres na política. Nós hoje não temos 15% de eleitas no Brasil. Né? De 513 deputados na Câmara, nós temos uma bancada de 77 mulheres. Né? Uma bancada que aumentou da última legislatura, eram 50, um salto de 50 para 77, foi o maior aumento da história, mas ainda é muito pouco diante Do de todo. 500 do todo. Uhum. Né? Ainda é muito pouco. Então, de fato, assim, eu vivencio, sim, vários episódios de violência política, mas de que maneira eu nem falo muito sobre isso. É a primeira vez, eu acho, que eu tô um pouco abrindo meu coração em relação a isso, sabe? Mas como que eu, enfim, tento combater isso? Com trabalho.
né, com trabalho, mostrando que uma deputada jovem, com muito trabalho, com uma equipe competente, com ações inovadoras, pode representar as pessoas, né, pode estar em posições de destaque, pode pegar relatorias importantes, pode apresentar projetos importantes, pode trazer ações e políticas públicas e obras e, enfim, né, com muito trabalho. É isso que eu busco e tento trazer como resposta, o trabalho. E nada vence o trabalho, né? E é sobre isso. Mais ação e menos discurso, Isso. né? Mais Não baixar a ação. cabeça, né, Luísa? Não precisa baixar a cabeça e demonstrar o domínio do que tá fazendo, do que tá falando, do que tá defendendo é a maior prova para pôr uma turma no lugar aí, né? Então, Exato. com certeza. Como que você descreve a sua atuação hoje, né, junto aos municípios? Então, como que funciona essa interface da deputada federal junto aos municípios? Tá. Então, nós temos nosso trabalho em Brasília. Lá em Brasília são 3 pautas: educação, inovação e inclusão. Educação, inovação e inclusão. Esses são os meus focos em Brasília. E aí nós temos esse trabalho, né, que a gente diz que é um trabalho municipalista. Uhum. Né, e bandeira municipalista, né? O que efetivamente isso significa? Significa que nesse modelo de Brasil, nesse pacto federativo, sem reforma tributária que não sai do papel, infelizmente, Infelizmente. nesse modelo de Brasil que a gente vive, os recursos hoje eles ficam concentrados no governo federal e no governo do estado. Então, infelizmente, para que haja investimentos nos nossos municípios, nas nossas cidades, que afinal é onde tudo acontece, né, onde as pessoas pedem por necessidades básicas, por saúde, por educação, por infraestrutura, por segurança, necessariamente os investimentos eles precisam acontecer através do governo do estado e do governo federal. Então é esse o nosso papel, é de ser ponte junto ao governo do estado e sobretudo do governo federal para a gente buscar essas oportunidades. Né? Nós temos alguns instrumentos para isso, nós temos a questão das nossas emendas parlamentares, individuais e de bancada, é um instrumento hoje que faz parte do orçamento federal da União. É um orçamento, inclusive, impositivo, não só as emendas individuais e de bancada, um orçamento que todo representante, deputado e senador tem, que tem que ser empenhado e pago, né? Então, isso faz parte do orçamento da União, mas muito mais do que isso, na verdade, né? Isso, na minha visão, é o feijão com arroz, né? A gente busca sempre mais recursos, mais oportunidades, né? Por exemplo, a vinda da UTFPR para cá, do campus da UTFPR para cá, né? Não foi a vinda através de uma emenda parlamentar individual, não, é através de uma articulação, de um recurso extra, de uma grande articulação através do Ministério da Educação, que na época o deputado Alex Canziani fez. Né? Então é mais ou menos, né, essa conjuntura da nossa atuação em Brasília. E até aproveitar, porque isso muitas vezes é uma dúvida que a população tem. Ué, mas você é de tal cidade? Você não Isso, trabalha só em tal cidade? A isso. partir do momento que eu sou vereador de 140 mil habitantes de Apucarana. Não Sim. de um bairro e não de uma rua, não de um segmento específico. Eu posso ter minhas bandeiras, segmentos com que eu me fortaleço justamente para poder estabelecer meu trabalho. Né? Mas uma cidade são só 11, no caso de Apucarana. Deputados estaduais, nós só temos aqui no Paraná, são 54 e 399 municípios. Então, a conta não vai bater. No Brasil, nós temos... quantos municípios são? 5 mil? 5 mil... Enfim, quase 6 mil municípios no Brasil inteiro. E deputados federais, nós não temos um por município. Quantos são? Exato. 513. 513. Então, é comum e é normal que, obviamente, um deputado tenha, né, a sua base, né, Luísa? Sim. Mas tenha a sua cidade de atuação. Então, a minha tranquilidade muito grande em ter a Luísa como a minha deputada federal, eu posso falar isso com tranquilidade, primeiro, porque coincide valores, coincide princípios. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, eu tenho o telefone pessoal da Luísa, eu ligo para ela. Como ela me liga, mas surgiu uma dúvida, uma necessidade de, né, vamos tentar procurar algum edital, alguma emenda, alguma coisa para atender o município de Apucarana. Porque, com certeza, quem está lá em Brasília não sabe da existência do Moisés lá de Apucarana. Mas a Luísa sabe. A Luísa sabe quem é o Moisés, a Luísa sabe quem é Apucarana. Nós sabemos o quanto foi importante essa articulação para trazer a Tecnológica Federal para o Paraná. Aqui, para o campo de Apucarana. São 15 anos já que é a evolução do Centro-Moda. Né? Lá de 2006, nós conseguimos aí evoluir. E hoje nós sabemos como milhares de jovens são beneficiados, formados e retêm talentos aqui em Apucarana. Então, com muita tranquilidade, ter a possibilidade de ter alguém que realmente tem acesso,
né, que entra pela porta dos fundos, no governo do estado, no governo federal, para acessar recursos, acessar bons programas e projetos para poder trazer para o município, independentemente do partido, do posicionamento de qualquer governo, o que a gente precisa é realmente alguém que atenda, que nos ajuda. Até porque o incômodo é o mesmo. Quando a Luísa fala, né, que o seu incômodo da morosidade da coisa pública, porque a gente vê que na iniciativa privada muita coisa dá certo de forma rápida, as coisas Sim. são ágeis, né? E na coisa pública isso também me incomoda muito aqui. Então, se a gente tiver a possibilidade de agilizar, né, as coisas a nível federal, Sim. a nível estadual, para que as coisas que acontecem no município, porque é aqui que as coisas acontecem. O buraco da rua é aqui, a unidade de Sim. saúde é aqui na cidade, A falta da creche aqui. é aqui, o CEMEI, a escola municipal, os programas de assistência social, as pessoas que precisam de um auxílio emergencial moram em alguma cidade, né? Mas para poder acessar esse recurso, eu preciso ter essa relação com quem realmente está mais perto dessas instâncias. Eu quero fazer uma outra pergunta. Adoro. Não, porque eu acho que nós temos algumas obrigações até, né? No momento que a gente se propõe a ser um veículo, Uhum. quando o Moisés falou agora há pouco, né? No passado, muitas das coligações partidárias que eram feitas eram visando a quanto tempo de TV que eu vou ter para Uhum. propaganda É. política depois. Eu acredito que desde a última eleição a gente consegue ter veículos como esse que a gente está usando aqui Sim. agora, que é independente, né? E a gente vai chegar nas pessoas. E justamente por isso eu acho que a gente tem uma obrigação relacionada a esclarecimentos que podem ser óbvios para vocês que estão na vida pública, mas não são tão óbvios para nós que estamos aqui desse lado. Uhum. Nessa mesa hoje a gente está falando de poder legislativo. Sim. E eu acho muito importante a gente usar esse espaço para que vocês possam falar de uma forma mais direta o que eu, enquanto eleitor, efetivamente devo esperar desse poder legislativo, enquanto vereador e enquanto deputada federal. Eu acho ótimo pra gente falar sobre isso, né? Porque, de fato, às vezes até a gente fala, enfim, de questões emenda parlamentar, Uhum. e eu fico preocupada porque as pessoas efetivamente não sabem o Foi que. por isso que essa pergunta né? Foi veio. por isso, exato. Exato. As pessoas não sabem, exato. E a gente precisa. E nós temos esse desafio, sabe, Moisés? Traduzir para uma linguagem popular, didática, para que as pessoas saibam. Na verdade, vamos falar um pouco da esfera agora, deputado federal. Pode ser? Depois Sim. a gente passa para a Câmara ou Ótimo. vice-versa? Não, sei que Vamos começar. você é convidado. Vamos lá. Então, nós somos legisladores. Qual que é a função típica, o que majoritariamente um deputado federal ele faz, né? Ele legisla, ele faz projetos de lei. Essa é a função principal de um deputado federal, né? E o deputado federal, ao contrário do vereador, o vereador, ele legisla sobre questões relacionadas ao município. Então, ele vai cuidar das leis do município. Já o deputado federal, não, ele cuida das leis do Brasil, né? Então, quando, por exemplo, a gente tem que aprovar um auxílio emergencial, quem faz essa aprovação é o deputado federal, através do seu voto e depois o senador da República. Então, quando a gente precisa aprovar, enfim, um projeto para... Dá um exemplo aí de um projeto que também que dá bastante visibilidade para as pessoas. Situação de previdência. De previdência, exato. Uma reforma previdenciária, por exemplo. Quem faz essa mudança? É o deputado federal em Brasília. Então, é ele que faz essas leis, essas alterações legislativas. Mas ele tem outras funções também. E uma função muito importante também de um deputado, de um senador, né, de um legislador, de um congressista, é a função de fiscalização do Poder Executivo. Então, ele tem essa função de fiscalizar o Poder Executivo, né, de acompanhar não só as ações e implementações de políticas públicas do governo federal, mas também as contas do Poder Executivo, até porque no Congresso Nacional, todo ano a gente tem que aprovar o orçamento. Então, tudo que vai ser gasto na área da saúde, da educação, da infraestrutura no Brasil, necessariamente passa pelo Congresso Nacional. E o deputado e o senador que também aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a nossa LDO, a famosa LDO. Então, é basicamente isso, para ficar muito claro, o deputado federal e o senador da República, eles legislam e acompanham também o Poder Executivo. E aí, antes de passar para o vereador, por exemplo, você disse que existem 3 pautas principais que são trabalhadas por você, que estão relacionadas à educação, à inovação e à inclusão.
defendendo e trazendo essas pautas, quando tem que se fazer uma aprovação orçamentária, como que funciona? Então, vamos supor, você vai trazer isso para tentar buscar mais orçamento para essas Isso. pautas. A gente lá, normalmente eu sou membro da comissão mista de orçamento. E aí, nessa comissão, a gente briga para trazer mais recursos para ciência e tecnologia, mais recursos para educação, mais recursos para a área da educação profissional e tecnológica, para os cursos profissionalizantes. É uma guerra quando a gente vai discutir orçamento, que Imagino. cada um quer levar uma parte do Uma bolo, fatia. uma fatia do Uhum. bolo, né? Então, é essa articulação, né? E como eu defendo essas 3 pautas, eu tenho a responsabilidade também de defender mais dinheiro para essas pautas. Perfeito, perfeito. É. Estou respondida dessa A parte. nível municipal, eu adoro falar isso. A gente não sabia que essa seria o seu questionamento, Thaís, mas eu adoro falar isso com relação ao posicionamento e à independência dos poderes. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque como estou no mandato, estou vivendo exatamente isso. A nível municipal, existe uma dificuldade muito grande, eu sei que isso não é um privilégio, né, ou né, um problema de Apucarana, mas é com relação à independência dos poderes entre o executivo e o legislativo. Não estou falando nem do judiciário, mas a relação que a população espera entre o executivo e o legislativo, ou seja, o prefeito, e eu tenho que responder isso quase que diariamente. Uhum. Ô Moisés, você que está lá na prefeitura, você não pode ver tal coisa? Ah, Não, eu não estou na prefeitura, eu não Não. estou no poder executivo. Pelo contrário, o meu papel é fiscalizar o poder executivo, então eu não estou na prefeitura. Eu estou de olho no que a prefeitura e no que o Exato. prefeito faz. Esse é o meu papel. Mas quando não existe essa relação apenas de harmonia, mas existe uma relação tem que usar uma palavra certa, Antagonismo. subordinação, Ah, é? Tá. aí é complicado. E hoje eu vejo que, infelizmente, falo com tranquilidade porque hoje é essa relação. Por exemplo, quando existe uma situação de um prefeito, como no caso de Apucarana, liga para um vereador oferecendo um contorno político, liga para um vereador coagindo ou chantageando para que ele atue de alguma forma na Câmara Municipal, ele está interferindo no Poder Legislativo. Ou seja, ele não está deixando o Poder Legislativo trabalhar. E aconteceu isso. Não aconteceu comigo porque eu não faço parte do grupo aliado à base do prefeito municipal, mas aconteceu com outro prefeito, né? com outro vereador, que foi cobrado pela população por uma atuação que ele deveria ter feito com relação à ação de algum outro vereador na Câmara Municipal, mas pelo fato de fazerem parte do mesmo grupo político, o prefeito interviu exatamente na hora. Ou seja, ele interferiu na ação do legislativo. Isso é muito ruim, porque a partir do momento que um vereador foi eleito, são só 11 de Apucarana. Ele tem a obrigação, o papel de fiscalizar e legislar. Quanto a isso, é a mesma função do parlamentar federal, do deputado federal. Mas aqui, a gente tem que fiscalizar as ações do prefeito e não permitir que ele interfira nas ações da Câmara. Por exemplo, aumento, como aconteceu na primeira semana do meu mandato de vereador em 2021. Um aumento exorbitante, quando a gente estava no pico da pandemia, lembro. um aumento exorbitante nos salários de 2 cargos da Câmara Municipal, o diretor-geral e o procurador jurídico da Câmara Municipal. Né? Salários que passaram de 8 mil para 11 mil reais. Eu fui o vereador que fui contra isso. Os outros todos foram a favor. Quem é o funcionário de uma empresa numa situação de pandemia que teve um aumento com esse percentual? Então, essa independência, não ser subordinada à Câmara Municipal, não pode ser um puxadinho da prefeitura. Então, quando alguém pergunta, ô vereador, você que está lá na prefeitura, veja tal coisa para mim. Não, não estou na prefeitura. Eu estou cumprindo meu papel de fiscalizar a prefeitura. Então, isso é muito, muito claro. Sim. Né? Então, e aquilo que eu repito sempre, né? O que tem valor não tem preço. A minha tranquilidade de todo dia deitar a cabeça e dormir é porque realmente para alguém está fazendo sentido uma atuação independente. E como que eu consigo me estabelecer? Porque a gente também não legisla diferente do deputado federal que tem acesso às emendas parlamentares, que são os recursos. Talvez esse nem deveria ser a principal função de um deputado federal, Sim. né? Fazer a destinação de recursos. Mas é uma forma dele olhar para os municípios, saber o quanto do recurso da União, do governo federal, pode ir para Apucarana, para Califórnia, para Cambira, para a nossa região, porque entende que aquele município tem aquela necessidade e precisa daquele recurso do governo federal. O parlamentar municipal, o vereador, não tem acesso ao recurso, ao orçamento do município. Então, não adianta eu falar que vou destinar 50 mil reais para o incentivo de startups, porque eu estou destinando do orçamento. Não. Quem faz a gestão do orçamento público municipal é o prefeito. Daí sim. Uhum. Né? Mas quem vota, quem aprova e quem questiona o orçamento, aí sim, é a Câmara de Vereadores. A mesma coisa, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, de um ano para o outro. O PPA, que é o Plano Plurianual, o que a administração pensa em fazer em 5 anos, né? Não só os 4 anos do mandato, mas também no próximo ano. Né? E a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que justamente vai definir quais são as diretrizes para o orçamento. Como qualquer empresa, um município, ele recebe e ele gasta. Recebe com arrecadação de impostos, ISS, IPTU, e gasta aplicando recurso
nos projetos e programas do município. Mas, para mim, o maior desafio, sem dúvida, é exercer essa independência dos poderes com harmonia, até porque ele precisa existir harmonia do executivo, o legislativo e o judiciário. Da mesma forma com o Ministério Público, da mesma forma com outras instâncias. Mas exatamente o executivo e o legislativo, a população precisa saber muito que existe uma diferença. Em Apucarana são só 11 para fiscalizar o que o executivo tem com seus mais de 3 mil funcionários e com um orçamento de quase 480 milhões em 2023, que vai ser para administrar Apucarana. E como você falou, hoje em dia a conversa é outra. Quando a gente tem meios de comunicação que permitem fazer essa notícia chegar para a população, ela não precisa ficar refém, talvez, de órgãos de comunicação que não levam a verdadeira notícia para a população, né? Luísa falou que ela está entrando no doutorado aí, eu também comecei a fazer algumas disciplinas especiais do mestrado de comunicação, que é a minha área, e eu já tenho claro muito qual é a minha tese, qual é a minha intenção de pesquisa. O impacto das fake news no município de Apucarana e nos municípios. Porque fake news não acontece em período eleitoral. Não, né? No dia a dia. A responsabilidade de criar uma notícia verdadeira e difundir isso de tal forma que forme a opinião das pessoas é muito sério. Mas com que critério que alguma notícia está sendo criada, espalhada aí, e o estrago que está sendo feito, se ela é verdade, se ela é mentira? Então eu tenho isso muito claro comigo, que é um incômodo e um papel também enquanto legislador e fiscalizador das coisas que acontecem no município. Entender o estrago que uma notícia mal contada, uma mentira que de repente repetida várias vezes, vira verdade e acaba influenciando depois a tomada de decisão por parte da população e eleitores em período eleitoral ou no dia a dia com relação à avaliação de uma administração ou das coisas que acontecem na cidade. Como que é feito a... Cada resposta de vocês me suscita uma pergunta extra pauta. mas fiquei pensando aqui. A Luísa consegue, por meio da atuação dela como deputada federal, um orçamento específico para ser destinado a projetos de inovação no município de Apucarana. Sim. Ok. De que forma que acontece daí esse trâmite para que efetivamente você, enquanto deputada, saiba que esse O recurso orçamento... chegue, Isso. É porque depende muito, assim, para onde vai essa destinação, né? Se o recurso, por exemplo, vai através da UTFPR, é um recurso que o Ministério da Educação, ele faz uma transferência através da Secretaria de Ensino Superior para a instituição UTFPR, né? A instituição UTFPR e é o TFPR, naturalmente Paraná, né? Brasil Hello. E aí a UTFPR faz a destinação para o campus Apucarana. É essa dinâmica, né? Mas o recurso ele já vem carimbado para Apucarana, para isso. Convênios, exato. né, Luísa? Outras formas são os Isso, convênios, através né? de convênios, através de convênios também, né? Também tem alguns programas que até que hoje, assim, diminuiu bastante o número de programas, porque hoje as políticas públicas, infelizmente, no nosso país, e é uma discussão também que vale um outro dia de podcast, né? Porque hoje nós temos um orçamento muito grande nas mãos do Poder Legislativo também, né? Então, enfim, hoje a quantidade de políticas públicas que os ministérios eles podem fazer e lançar, elas vêm diminuindo ao longo do tempo, porque a gente vê um protagonismo maior do Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo com um poder orçamentário muito grande. Isso não acontecia lá atrás, né? Antigamente, a gente via lançamento de programas dos ministérios. Você se lembra, Moisés, quando você era secretário da Juventude? Protejo, né? O consórcio, por exemplo, a Apucarana fazia parte de um consórcio intermunicipal de segurança pública, né? E recebia do Ministério da Justiça recursos para aparelhar guardas municipais, programas de vulnerabilidade juvenil, como o Protejo, que é um programa que eu coordenei quando fui secretário de Juventude. Então, vem recurso para capacitação, contratação de profissionais das diversas áreas, assistente social, psicólogo, pedagogo, para criar programas para atuar com os jovens de um determinado município. Então, vem o recurso, vem a estrutura, e aí, através de um convênio, esse recurso do governo federal vem para o município. Um exemplo também, né, Luiz, o SAMU, um exemplo de saúde. SAMU não foi ideia de nenhum prefeito especificamente, falou, quero colocar um SAMU, constrói o SAMU, pega uma ambulância, eu vou pintar e chamar de SAMU. SAMU é um programa, né, de saúde, de urgência e emergência do governo federal. Para os municípios terem acesso a uma estrutura do SAMU, precisa ter um convênio, e aí, de acordo com o tamanho do município, ele vem o recurso e é estruturado. Então, é comum a gente ver obras que tem lá a logomarca do governo federal, porque houve recurso lá de acordo com o governo, com o convênio, né, para trazer na área de saúde, na área de assistência social, na área de esporte, lazer, praças de cultura.
mas de acordo com os convênios, que muitas vezes daí é relacionamento político. O Sim. prefeito da cidade, através dos convênios, muitas vezes com a ponte feita por um parlamentar federal, consegue acessar recursos e programas do governo federal, da mesma forma o governo do estado. Né? Então, mais uma vez, a necessidade de ter esse relacionamento com quem realmente tem acesso aonde tem o dinheiro, onde tem o recurso, onde tem o programa, é fundamental, senão o município é esquecido. Sim, falando mais especificamente até dessa pauta da educação, né? E a gente teve a implantação da. Você se lembra quando foi, mas a implantação da UTFPR aqui? 2006. A- Em 2006 foi quando saiu no Diário Oficial da União a autorização para Para o Centro Moda é, na época, o né? Centro Moda, que era uma escola técnica na área de moda pela confecção, que é a vocação de Apucarana, né, ligada à associação comercial, o sindicato aqui de Apucarana, surgiu a possibilidade, então, de evoluir e ser credenciada e transformada num campus da UTFPR. E o quanto a questão relacionada ao Instituto Federal do Paraná estar aqui em Apucarana já é algo. Isso é uma coisa que Já faz tempo que eu estou É. Isso, puxando aqui quando ó, o cabelo da é deputada. verdade. Como que essas pautas, na verdade, se conversam? Primeiro, assim, o que seria de Apucarana sem a UTFPR? O que seria da nossa cidade sem o nosso campus? Assim, né, a quantidade de transformações, né, que aconteceram na nossa cidade através da vinda desse campus, assim, são imensuráveis, né, em Sim. termos de atração de talentos, de investimentos, da construção civil, Sim. o quanto girou a atividade econômica da nossa cidade. Então, assim, é algo inexplicável mesmo, assim, a vinda e a transformação que foi o campus da UTFPR aqui na nossa cidade. Mas a gente precisa entrar numa discussão, e aí que entra a questão do Instituto Federal, né? Porque a nossa UTFPR, ela cumpre um papel de excelência na formação superior, né? Superior, inclusive relacionada a mestrado, doutorado, e isso, gente, assim, é uma instituição renomada, é a primeira e única universidade tecnológica federal no Brasil. Nós não temos nenhuma outra universidade tecnológica federal no Brasil, só o estado do Paraná que é premiado, é contemplado como uma instituição dessa grandeza, dessa competência, né, do porte da nossa UTFPR. Mas ela cumpre esse papel com maestria de se encarregar através da formação no ensino superior. Mas hoje eu converso muito com o Moisés e ele fala muito comigo sobre isso, até porque ele está em contato sempre com o setor produtivo da nossa cidade, com os empresários, com o pessoal de inovação, né? E o pessoal reclama para o Moisés, inclusive, que está faltando mão de obra relacionada à tecnologia da informação e da comunicação. Exatamente. Então, assim, para Desenvolvedores, né? desenvolvedores, programadores, né? E não é só aqui, na verdade, é no Brasil e no mundo, né? A gente tem um gargalo de mão de obra, especialmente para a área da tecnologia da informação e da comunicação, que é gigante. E o que vai fazer com que a gente consiga formar os profissionais, a nossa juventude, enfim, formar uma geração capaz de alcançar esses postos de trabalho, mas mais do que isso, capaz de estar preparada para esse mundo inovador que muda toda hora. Em 2030, 85% das profissões que existem hoje não existirão. Então, nós temos que formar, né, os nossos jovens a cada dia para uma formação direcionada, rápida, enfim. E quem é responsável por fazer essa formação, na minha visão, é o Instituto Federal. É a rede federal de ensino, que são os nossos institutos federais, que trazem a questão da educação profissional e tecnológica. E no Brasil hoje, para vocês terem uma ideia, o Brasil é um dos países mais atrasados em relação a cursos profissionalizantes. A média dos países na OCDE corresponde a 40% de matrículas dos estudantes na educação profissional e tecnológica. A média da OCDE. A OCDE são os países mais desenvolvidos do mundo, né? A OCDE é esse grupo que reúne os países mais desenvolvidos do mundo. Na Alemanha, chega a 46% de matrículas no ensino profissional e tecnológico. E no Brasil, nós não chegamos nem a 10%. Então, tá aí, ó. Um déficit. E nós tínhamos, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos no Plano Nacional de Educação, nós tínhamos uma meta do plano que era chegar em 2030 com 50% de matrículas no ensino profissional e tecnológico. Então, assim, nós não chegamos nem a 10%, e essa era a meta do Plano Nacional de Educação. Enfim, nós temos que fazer um grande esforço nacional para disseminar
esse modelo de ensino, que não é um modelo que compete com o ensino superior, muito pelo contrário, é um modelo que agrega e que é responsável por fazer essa formação que o nosso setor produtivo precisa, que a nossa juventude precisa, e que vai, sem dúvida alguma, fazer com que essa nossa geração, essas novas gerações estejam preparadas para esse mundo inovador, de transformação, que muda toda hora. E é por isso que a vinda do Instituto Federal do Paraná para a cidade de Apucarana é tão importante, é tão estratégico, assim, é fundamental, e é por isso que eu e o Moisés, a gente está trabalhando nisso, tá? Em que pé que nós estamos? Nós conversamos já com o nosso reitor Zanata sobre isso, porque, na verdade, a gente, óbvio, nós queremos trazer um campus para cá, a gente quer trazer um campus, mas nós agora estamos dando o primeiro passo para a vinda de um campus, que é viabilizar um centro de referência do Instituto Federal, que é trazer, né, uma estrutura, que não é uma estrutura de um campus ainda, mas é uma estrutura que ela vai dar a formação, vai dar os cursos de graça, vai trazer todos os profissionais, inclusive, né, com a vinda do Instituto para cá, para vocês terem uma ideia desse centro de referência que vem, com a vinda desse centro de referência, para vocês terem uma ideia, os estudantes que vão fazer os cursos no Instituto, eles ainda vão receber para estudar, que eles vão ter uma bolsa para serem custeados, que faz parte desse projeto do centro de referência, né? E quais serão os cursos? Quem vai dizer vai ser o setor produtivo. Então, nós vamos Perfeito, conversar, exato. né, com os empreendedores, com os Uhum. empresários aqui da cidade, o que vocês estão precisando de formação em termos de mão de obra aqui, que nós vamos dar para vocês através dessa formação do Instituto, né? Então, nós vamos colocar orçamento para isso. No orçamento, vamos fazer indicação esse ano, para o ano que vem, a gente ter esse recurso já carimbado no orçamento da União e a gente conseguir implementar um centro de referência no ano que vem do Instituto Federal do Paraná, cidade de Apucarana. O projeto Luísa Canziani, Moisés, que se Deus quiser, Alex Canziani também, que está sonhando com isso, eu não posso deixar de falar dele, que ele é um entusiasta Somar. disso. Agora é hora de somar. Agora é hora de somar esforços para a gente trazer essa que vai ser a grande transformação da nossa cidade depois da nossa UTFPR, Moisés. Eu tenho convicção disso. Temos. Nós temos, é isso. Eu acho interessante quando a gente percebe a correlação direta entre as pautas que você trabalha, porque nós aqui discutimos muito inovação. E eu percebo que existe uma falsa ideia de algumas pessoas de que inovação só está relacionado àquilo que é extremamente futurista, que é Tecnológico. que é uma coisa totalmente distante. Se não for touch, não é inovação. Não é isso. E quando, na realidade, a gente percebe a inovação simplesmente nesse movimento de, ao invés de eu trazer um modelo pronto, eu entender que existe a necessidade da cocriação com o setor produtivo local. Exato. Porque senão as coisas não fazem sentido, né? Eu abro a porta, mas não tem quem entre por essa porta. Então, queria que você falasse um pouquinho, e o Moisés também, sobre essa leitura que vocês têm com relação à inovação, né? E de que forma que ela está sendo trabalhada nas pautas de vocês. Muito bem. Bom, me lembro que na minha campanha, todo candidato sempre fala de renovação, né? A gente precisa renovar na política. Renovar, ainda mais jovem, né? Renovar. E eu me lembro que eu me cuidei muito para falar assim, não, eu acho que nós temos que ter renovação com inovação. Inovação é aquela que a gente comenta, inclusive, na academia mesmo, na academia universitária, né? Os processos de inovação na administração, na comunicação, né? Dentro da área social, o quanto a gente pode inovar para realmente tirar a pobreza, né, ou reduzir esses índices todos, o quanto a inovação foi importante na pandemia, né, para o sistema de educação acontecer, ainda que com todas as dificuldades nós sabemos, o quanto a inovação está presente na telemedicina, em tantas outras situações, enfim. E aqui em Apucarana tem tudo, existe um polo aqui de inovação, até do Vale do Ivaí, que estimula junto com as universidades, junto com as faculdades, pensar problemas, inclusive através de hackathons, né, através de momentos aí que a gente traz a moçada aí que está nos cursos, não só de sistema de informação, nos cursos aí da área, né, de tecnologia, mas para pensar em soluções para o município, né? É impressionante como Apucarana, infelizmente, hoje, ainda as vagas rotativas no estacionamento no centro da cidade funcionam com cartãozinho de papel. Se você está num dia de chuva, você não encontra lá o agente de trânsito, vai poder, aí o teu carro é multado, sendo que hoje tem uma solução muito simples, que são os aplicativos. Pegando um exemplo muito... Eu voltei com uma multinha de Londrina e resolvi aqui em casa. Pronto, um aplicativo resolveu. O aplicativo. Né? Não é possível que a gente vê soluções para agendamentos na área
médica privada, que é possível totalmente com contato direto, através de aplicativos, através de uma solução muito mais fácil, tecnológica, direto com o paciente, e na coisa pública a gente, infelizmente, como é a realidade apucarana, tem que ir às 3, 4 horas da madrugada no posto de saúde para conseguir marcar uma consulta com um Meu Deus. especialista num posto de saúde. Então, isso não faz sentido. Então, a inovação ela tem demanda. Tem demanda para resolver, né, os problemas da saúde, os problemas de escalar as situações. Né? Por que as iniciativas privadas estão, de repente, reduzindo cargas horárias de trabalho e aumentando muito mais as entregas? Conseguir escalar. Né? Qual é o serviço público que a gente consegue escalar através da inovação? Né? O quanto a gente consegue estimular, de repente, com práticas sustentáveis, redução de impostos ou abatimento em situações tributárias através de práticas inovadoras e sustentáveis. Eu acredito demais nisso. A cultura, né, a inovação na cultura, a inovação no meio ambiente, a inovação na área social, a inovação na área da educação, a inovação na área de saúde, é possível sim. E para isso escutar quem tá entendendo agora disso. Né? Desenvolvedores na área de tecnologia ou não, mas repensar os processos que já são comumente fáceis e acontecendo. O Uber inovou. Né? Todo mundo cansa de dar os exemplos, né? O que o Airbnb fez nas locações imobiliárias, o que a Uber fez com o transporte público, o que, né, a Netflix fez com os streams, com acesso a conteúdo que você quer. Por que Sim. não pensar com inovação também para escalar e direcionar muito mais a comunicação, né, daqueles programas e serviços que acontecem nos municípios de acordo com a demanda que cada um tem? Então, é possível sim, a Apucarana se tornar uma referência de inovação no Vale Com do Ivaí. certeza. E uma dessas formas é incentivando o campo da UTFPR, do Instituto Federal, da nossa Unespar, da Facnopar, da FAP, dos campos de EAD, né, os polos de EAD que tem aqui, porque é a massa crítica que está lá pensando, junto com os professores nas universidades. Não tenho dúvida que isso passa pelo ensino. Com certeza. É isso. E assim, inovação, até as pessoas falam, é porque não, muitas vezes precisa de um investimento maciço em tecnologia, é caro. Não, inovação, sobretudo, e eu gosto muito de falar sobre isso, é mudança de mindset, sabe? Então, é uma mudança de mindset, é uma simples mudança de cultura numa empresa, numa organização, numa própria família mesmo, que você, né, um hábito que você tinha, que você não tem mais, uma mudança de comportamento, você acaba inovando e fazendo uma grande transformação. Né? E o quanto a inovação também, ela pode ser utilizada, e aí agora eu vou entrar numa pauta de tecnologia, uma pauta de inclusão que eu gosto muito. Né? Pode ser utilizada para a gente ter um país mais justo, mais inclusivo, de mais oportunidades. Eu pude relatar lá em Brasília uma matéria também muito importante que foi um marco legal da inteligência artificial. O que é inteligência artificial, para quem está nos acompanhando e não sabe? Então, quando a gente destrava um celular com reconhecimento facial, inteligência artificial. Quando a gente descobre uma rota para uma viagem, inteligência artificial. Quando a gente traduz um texto numa plataforma, inteligência artificial. Né? E eu pude conhecer várias experiências de inteligência artificial que eu me encantei, assim, fiquei enlouquecida com as experiências de inteligência artificial que eu conheci no Brasil e no mundo, sabe, tá? E uma delas foi até aqui nacional, que foi enfim, uma experiência de um desenvolvedor que ele faz para a comunidade surda. Então, você digita uma palavra, tipo oi, e aí a plataforma logo ela faz o sinal. Libras. Oi. Tipo, boa noite, daí boa noite. Tipo assim, então assim, são muitas maneiras, né, da inteligência artificial, da tecnologia, da inovação, promover, né, esse país mais inclusivo também para as pessoas com deficiência, para a comunidade surda. E eu sou uma grande entusiasta, gente. Inovação é o caminho, né? Junto com a educação, com a formação de talentos, é o caminho, sem dúvida alguma, para a gente dar um grande salto, Reduzir abismo, né? desenvolvimento. Sem Reduzir dúvida. abismos, E veja só, o quanto que todos esses temas que estão na mesa agora à tarde, o quanto que poucas pessoas fazem links desses temas com política, Pois é. tá? Exatamente. Principalmente pela descredibilidade que boa parte da população coloca nos políticos no Brasil. Vocês sabem bem disso, Sim. né? O quanto que existe uma desconfiança, existem rótulos, existem estereótipos que precisam ser trabalhados. Então, queria ouvir a tua percepção, Luísa e Moisés também, de que forma que pode ser feita uma mudança
que é uma mudança de mindset também desse Sim. eleitor, para que ele passe a ter mais confiança nas pessoas que ele está escolhendo para representá-lo, seja na Câmara, né, dos Deputados, seja na É. Câmara de Vereadores. Qual que é a visão de vocês com relação a esse caminho que precisa ser construído para que a gente tenha mais confiança nos políticos? Eu acho que hoje nós todos estamos conectados, né? Então, hoje, para você acessar um deputado, uma deputada, um senador, uma senadora, hoje tá muito mais simples, tá muito mais fácil. Antigamente, né, quando meu pai era vereador, vice-prefeito, no primeiro mandato dele, eles estavam até falando que na campanha, estavam conversando e ele falou, nossa, na minha campanha, sei lá, na minha primeira, segunda, terceira campanha de deputado, não tinha celular. Imagina uma campanha política sem celular, celular. Moisés. Eu não me imagino nesse universo. Você se imagina nesse universo? Não, sem chance. Não É imagino. por isso que a mídia de massa tinha uma representação tão Tão gigante. gigante, né? E hoje, gente, nós estamos, né? Os políticos, até porque eles precisam também da mídia de massa para se conectar com as pessoas, para se eleger. Eles precisam disso para estar inseridos, para se fazer vistos, inclusive. Então, assim, hoje é muito mais fácil você acessar um representante, você questionar esse representante, você ver o que efetivamente ele tem feito, até porque hoje nós temos instrumentos importantes de fiscalização, hoje, inclusive de meritocracia, nós temos hoje, né, de produtividade, nós temos hoje uma série, né, de instituições, de ONGs, de organizações que acompanham a atuação, né, dos poderes, que acompanham a atuação dos políticos. Enfim, nossa, eu tenho aqui uma lista, gente, de organizações que acompanham a atuação dos políticos no Brasil. Então, hoje nós temos vários instrumentos para isso, né, mas a pessoa e o eleitor, ele precisa querer se engajar, né, ir atrás, e não adianta só reclamar, né? Na hora de votar, como você estava dizendo, da sua casa, na sua Isso. família, o seu marido, né? Poxa vida, que legal Vamos ele ter essa pesquisar. Vamos pesquisar, vamos ver os rankings, vamos ver o que ele fez, vamos ver o histórico, vamos ver a formação profissional, vamos ver quais são os projetos, né? Então, a gente não pode ficar, né, achando que o voto e as transformações vão acontecer se a gente não for atrás, se a gente não se engajar. Então cita, Luísa, por favor, assim, uma ou duas, ou enfim, onde que eu posso ver isso? Qual é o local, qual a plataforma, qual é o instrumento de fiscalização que eu consigo entrar? É um portal? Hoje você tem, por exemplo, o Congresso em Foco é um instrumento. Congresso que é em o que Foco. você citou no início da Isso, entrevista, o Congresso em né? Foco. Hoje nós temos o ranking dos políticos também. Ranking dos políticos. Nós temos o DIAP. Nós temos. Que mais? Eu acho até importante a gente deixar na descrição desse vídeo, na Com descrição certeza. desse podcast, esses instrumentos aqui que, particularmente, eu acho que é esse que é o caminho. Se eu quero Órgãos, confiar em quem isso está me mesmo. defendendo, me representando, eu preciso estar olhando. E são Isso órgãos que aqui. utilizam indicadores, né, justamente de produtividade, de comparecimento, de votação a nível de Congresso. E existem também hoje vários órgãos de comunicação independentes, né, que fazem justamente essa pesquisa, essa análise de comportamento. Então, canais, grupos, por exemplo, no Telegram, né, grupos, por Sim. exemplo, né, De WhatsApp. de WhatsApp, perfis nas redes sociais que são sérios, Sim. independentes, que não são vinculados, que não têm, enfim, aquele direcionamento de acordo, inclusive com o financiamento de uma determinada linha ideológica ou política, ou pessoalmente falando, mas existem canais hoje nas redes sociais gratuitos que fazem justamente esse papel de orientação. Né? Óbvio que se você tiver uma tendência à direita e pesquisa só sobre isso, você só vai encontrar aquilo que você quer ouvir, ou de esquerda, ou determinado político, mas se você quiser, de repente, algo com neutro, encontra também, né? Em redes sociais, canais, no YouTube, no Telegram, no WhatsApp, no né, próprio TikTok hoje, né, que não é mais um aplicativo de dancinha. Existe Não, conteúdo de forma inteligente, nenhuma. sim. Com Agora, o certeza. filtro, quem tem que fazer Aham. é a própria população. Uhum. E eu acredito que nesse sentido, a maior forma da gente tirar os maus exemplos, que parece que chamam muito mais atenção do que os grandes bons exemplos, é trazer para a participação. É não lembrar só de 4 em 4 anos que o papel do eleitor é ir para a urna no dia da eleição. É lembrar que no dia seguinte ele tem que estar, no dia seguinte, na semana seguinte, ele tem que saber como é que aquele parlamentar que ele votou está votando o orçamento que vai impactar na cidade dele. É acompanhar. Não é aquela coisa chata de ler as letras miúdas de um diário oficial, mas que impacta de alguma forma. É saber como que está sendo regulamentado, por exemplo, o 5G
Luísa pode Sim. falar tão bem sobre isso, num país que não é só uma internet mais rápida, mas é uma internet que vai permitir realmente um acesso muito mais democrático e com muito mais oportunidade de a inovação acontecer, é trazer para os debates, trazer para as audiências públicas aquilo que parece ser chato, mas que impacta na minha vida, porque senão chato vai ser quando você estiver reclamando por uma atuação bizarra de alguém na Exato. política por conta da tua omissão. Só, tá, tem uma questão. Você sabe que os dois projetos que deram mais, enfim, mais mobilização, assim, da minha atuação parlamentar, vieram das redes sociais e de pessoas que eu conheci através das redes sociais. Porque uma delas foi a Amália Barros, né, que é uma ativista monocular, e eu conheci ela através desse movimento das redes sociais. Ela monocular, gente, para quem tá nos acompanhando, monocular é quem não tem um olho ou quem não enxerga com um dos olhos, tem uma deficiência em um dos olhos. Isso é monocular. Os monoculares, eles não eram considerados deficientes no Brasil. E a Amália Barros, ela tem muitos seguidores nas redes sociais. Inclusive, hoje ela é candidata pelo Mato Grosso, que ela se envolveu tanto com política, se apaixonou e é candidata hoje. Eu acho muito legal. Enfim. E a Amália Barros, ela fazia campanhas de arrecadação de próteses. E ela, enfim, indignada que os monoculares não eram considerados pessoas com deficiência. Como que quem não tinha um olho não era considerado pessoa com deficiência? A gente vivia nesse Brasil. E aí ela fez uma grande mobilização, chegou até o Senado Federal e chegou até a Câmara e chegou até a mim. E aí eu pude relatar a lei, nós aprovamos, criamos um movimento assim gigantesco nas redes sociais. Todo mundo que se engajava na lei postava uma foto assim, ó, da lei dos monoculares. E esse projeto foi um dos projetos que mais fez sucesso, que mais teve acessos na consulta pública do site da Câmara e do Senado. Foi um projeto, assim, que deu uma visibilidade enorme. Foi um projeto maravilhoso. E nós batizamos a Lei Amália Barros. E surgiu através das redes sociais de uma pessoa que eu conheci dessa forma. Outro projeto que veio das redes também, de uma pessoa que eu conheci assim, a doutora Ana Cláudia Arantes. Doutora Ana Cláudia Arantes, ela é uma das maiores especialistas em cuidados paliativos que nós temos hoje no Brasil. Quem está nos assistindo, leia o livro. É um título forte. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Já leu? Ela é perfeita, maravilhosa, né? Doutora Ana, você é dona do meu coração, sério! Ela, tipo assim, ela é perfeita. Ela fala de cuidados paliativos e eu sou uma grande entusiasta dessa pauta. E ela veio falar comigo um dia, através, acho que foi do Instagram. E depois falamos no WhatsApp, porque daí a gente tinha uma amiga em comum, a Fran, e aí nos conectamos. Falou o seguinte: Luísa, tem médico e profissional da saúde que está sendo notificado por permitir as videochamadas em ambientes hospitalares na pandemia. E aí que nós começamos a mobilização também. E descobrimos que já tinha um projeto tramitando, a gente não precisava apresentar um projeto. E graças a isso começamos uma hashtag Preciso Dizer Que Te Amo. E aprovamos o projeto que permitia as videochamadas em ambientes hospitalares e batizamos o projeto de lei doutora Ana Cláudia Arantes. Maravilhoso, muito Então, bom. assim, olha que Muito incrível. bom, muito Dois bom. projetos que vieram daqui, gente, por isso. O acesso que O você falou, né? O acesso. Essa facilidade de acesso e o Incrível. quanto, mas o quanto que o cidadão, vou usar cidadão, vou usar eleitor, o quanto que o eleitor precisa se colocar como ator desses Protagonista do processo, processos. protagonista. Exato, exato. E é uma mudança É um processo de empoderamento. nosso mesmo, né? Não só de reclamar, mas sim de Participar. trazer toda essa participação. Nesse universo aí de empoderamento, de postura de atores e tal, o que esperar das eleições 2022? Quais são as suas Se expectativas? Deus quiser esperar um clima... Tá difícil, mas esperar um clima de paz e harmonia, né? Que é isso que nós precisamos, né? A gente precisa de serenidade, de equilíbrio para que as famílias, para que as pessoas elas possam fazer as suas melhores escolhas, baseado nas suas crenças, no seu histórico, né? Nos seus sonhos, nos seus projetos, no que elas acreditam que seja melhor para o Brasil. Mas assim, me preocupa demais, sabe, Thaís, o que está acontecendo com o nosso país. Preocupa todos demais. Demais. E assim, não é só uma esfera Brasil, não. A gente sente isso aqui em Apucarana também. Né? Assim, uma questão, sabe? Um movimento, né, Moisés? Com certeza. Né? Um movimento, assim, tão grande. Se você discordar de alguém, você vira inimigo dessa pessoa, né? Exato. E você... Enfim, gente, é uma coisa que... Isso não é saudável para a nossa cidade,
para o nosso país, não é saudável para a nossa democracia. Então, de fato, é um momento que me preocupa muito. E eu espero, de fato, que os ânimos, eles se acalmem, né, que as instituições elas funcionem, que a gente tenha serenidade, né, por parte dos presidentes de poder, que eu acho que vão ter Uhum, um papel importantíssimo sem isso, dúvida. né, o presidente do Congresso Nacional, o presidente também do Poder Judiciário, o presidente do Poder Executivo, enfim, como o Moisés falou, são todos poderes independentes e harmônicos entre si. Então a gente precisa, né, que haja essa harmonia mesmo para que tudo corra bem e para que nossa nação tenha paz, para que o nosso povo, né, tenha comida na mesa, para que a nossa população tenha bem-estar, né, Moisés, que é tudo que nós sonhamos e queremos. Então, assim, eu espero que, de fato, as coisas fiquem bem, que as pessoas façam as suas melhores escolhas. E é isso, Thaís. Nós não estamos vivendo um momento Não. fácil, não. Eu acho não, acredito, tenho convicção e quero e torço e rezo por isso que a gente precisa esperar equilíbrio, né? Infelizmente, a gente tem vivido numa fase de desequilíbrio político, quase como uma insanidade, Ah, por conta dos extremos, das paixões, né, e dos delírios políticos que têm é acontecido. isso. Então, eu espero equilíbrio, né, e eu espero poder fazer campanha política aqui sem problema nenhum dizer que sou político. Infelizmente, a gente está numa era que parece que dá vergonha para alguns falar que é político, que vive na política, que faz política, e quando na verdade deveria ser o maior orgulho, porque política é o maior instrumento para servir as pessoas, né? O É, rico, o pobre, o empresário, o milionário ou o miserável, que depende totalmente de uma política pública, né? O branco, o preto, a mulher, o jovem, o adolescente, seja lá quem é, for, mas com equilíbrio, com bom senso, né? Com prudência, totalmente é possível. Hoje a gente precisa, eu espero um pouco mais disso, dessas eleições. Eu espero ir para a rua e fazer campanha para Luísa Canziani Apucarana como minha deputada gente. federal, sem problema nenhum, com muita tranquilidade, Uhum. né? Com muita tranquilidade. Eu espero isso. Eu falava agora há pouco, né, das mobilizações. Até um passado recente falava que preocupava um político, que deixava um político com medo, amedrontava mesmo, era a população na rua. Um tempo atrás, desde o movimento de 2013, né, por conta da passagem do ônibus, que virou uma grande comoção, né, que as pessoas... parece que também o que comove, o que mobiliza a população, são as pessoas, a população mobilizada nas redes sociais. Acho que hoje, mais do que isso, a gente precisa ter a população realmente nas ruas, a população nas redes sociais, engajadas, mas conscientes daquilo que estão falando, É, conscientes daquilo que estão brigando, né, e exato. não indo como massa de manobra, como infelizmente muitos têm É, tem acontecido. Eu também espero isso, equilíbrio, paz, tranquilidade, sim, debates com muita tranquilidade, clareza, por conta de, né, é ideias isso. diferentes, mas pensando que antes de tudo existe uma cidade de Apucarana, existe o estado do Paraná, existe um país desse tamanho, com oportunidade, com um monte de desafio, que precisa de gente decente, equilibrada para É. tomar decisão no nosso nome. Só deixa eu fazer um fecha com a Apucarana, que eu Vou não falei, deixar não falei. eu vou te fazer essa pergunta, Porque eu não inclusive. falei do meu É, amor e do meu carinho por Apucarana, tá? porque o lançamento da campanha da Luísa aconteceu no dia 20 de agosto, né? Então a gente já tem nas redes sociais aí algumas das suas manifestações, mas eu acho importante É, você falar sobre isso, né? Dessa sua ligação com a isso. Apucarana e da É, expectativa do apucaranense também em com relação a essa certeza. candidatura. Assim, na verdade, Apucarana é uma cidade completamente diferente de tudo que eu vivo com outras cidades no estado do Paraná, sabe? O meu carinho, né, a minha relação com Apucarana é totalmente diferente com outras cidades que eu represento no Paraná. Primeiro porque Apucarana, na verdade, ao longo dos anos acolheu meu pai aqui com muito carinho, né? Reconheceu a dedicação do meu pai pela cidade através da vinda da UTFPR, a transformação do Centro Moda em UTFPR. Então, Apucarana reconheceu o esforço dele e também, na minha eleição, Apucarana me deu a oportunidade de representá-la. Sabe, Thaís? Graças à cidade de Apucarana que eu fui eleita deputada federal também. E eu me lembro que naquela eleição, muitos até, enfim, o pessoal aqui de Apucarana, Moisés, apostava aqui na cidade que eu não faria 4 dígitos de voto em Apucarana. Enfim, gente, foi o maior converseiro na época que eu não faria voto aqui em Apucarana e tal. E Apucarana me deu quase 5.000 votos, sabe? Então é uma cidade que onde quer que eu vá, eu carrego comigo. É uma cidade que eu
que meu coração, assim, transborda de gratidão. Eu tenho muito carinho, de verdade, pelo povo de Apucarana e pela nossa cidade. Então, assim, a gente sempre busca e procura representar a cidade, é claro, né, com projetos importantes para o dia a dia da nossa comunidade, sim, mas sempre sonhando grande para a nossa cidade, com projetos estruturantes que vão levar a Apucarana, né, a dar um salto de desenvolvimento em 20, 30, 40, 50, 100, 200 anos, né? É isso que foi a UTFPR e será isso que será o nosso Instituto Federal do Paraná. Então, assim, eu não poderia deixar de terminar aqui expressando o meu carinho, a minha gratidão ao povo de Apucarana, né? Eu tô em casa aqui é minha casa também, e aqui é o meu lar, aqui é o meu lugar, e, enfim, onde quer que eu vá, Apucarana vai comigo sempre. Muito bom, Bom muito bom demais. trazer aqui pro Arredcast um papo leve. Viu como que dá para falar sobre política de uma forma leve, né? Trazer esclarecimentos, trazer informação e acredito que a principal mensagem que fica é o quanto que cada um de nós precisa realmente se empoderar, né? Da nossa participação para poder fazer diferença em cada um desses cenários, né? Muito obrigada, Moisés Tavares. Luísa Show, Canziani. adorei! Demais. Quando é o próximo? Só marcar. Lá, só marcar. Só marcar. Bora. Valeu, Obrigada. até o Obrigado, até a próximo próxima. episódio. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau.